Bem-vindos ao nosso podcast. Hoje, vamos explorar o legado de John Wayne, uma verdadeira lenda do cinema que estrelou mais de 135 filmes ao longo de 6 décadas. Embora tenha atuado em diversos gêneros, foi no faroeste que ele se consagrou, tornando-se a personificação do espírito do Velho Oeste. Prepare-se para uma jornada pelas histórias épicas que solidificaram sua carreira e continuam a inspirar gerações. Se você se identifica com o gênero e é fã de filmes de faroeste, por favor curta este vídeo e inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum episódio. Marion Robert Morrison, mais conhecido como John Wayne, nasceu em 26 de maio de 1907, em Winterset, no estado de Iowa, nos Estados Unidos. Após uma infância marcada por mudanças e desafios, John Wayne ingressou na Universidade do Sul da Califórnia com uma bolsa de futebol americano. Uma lesão, no entanto, interrompeu sua carreira esportiva, levando-o a buscar oportunidades em Hollywood. Iniciou sua jornada cinematográfica como assistente de produção e figurante, até conseguir seu primeiro papel de destaque no faroeste The Big Trail em 1930. Embora o filme não tenha sido um sucesso comercial na época, ele abriu caminho para que John Wayne participasse de uma série de faroestes de baixo orçamento ao longo da década de 1930, incluindo Raiders of Destiny em 1933 e o As of the David em 1934. Mas foi a sua atuação em No Tempo das Diligências, filme de 1939, sob a direção de John Ford, que o elevou ao estrelato, consolidando-o como o ícone definitivo do gênero faroeste. Fumante desde a juventude, John Wayne foi diagnosticado em 1964 com câncer de pulmão, tendo passado por uma cirurgia para a remoção de todo o pulmão esquerdo, além de 4 costelas. Apesar dos esforços de seus agentes para evitar que ele tornasse a doença pública, ele mesmo anunciou seu estado à imprensa e apelou para que a população fizesse mais exames preventivos. John Wayne morreu em 11 de junho de 1979, aos 72 anos de idade, em decorrência de um câncer de estômago. Mas o seu legado no gênero permanece. Vamos aos seus principais e consagrados filmes de sua vasta filmografia. No Tempo das Diligências é um clássico do faroeste americano lançado em 1939, dirigido por John Ford. Este filme é amplamente reconhecido por elevar o gênero western a um novo nível, sendo considerado o primeiro western adulto do cinema. Ambientado na década de 1880, o filme narra a jornada de um grupo diversificado de passageiros que embarcam em uma diligência com destino à cidade de Lordsburg, no Novo México. Durante a viagem, eles encontram Ringo Kid, personagem de John Wayne, um prisioneiro fugitivo que se junta ao grupo. À medida que avançam pelo território Apache, liderado pelo temido Jerônimo, os passageiros enfrentam perigos iminentes e revelam suas verdadeiras personalidades. A tensão aumenta quando Ringo busca vingança contra os homens que assassinaram sua família, culminando em um confronto decisivo. No elenco do filme está John Wayne como Ringo Kid, a atriz Claire Trevor e os atores Thomas Mitchell e John Carradine. Dirigido por John Ford, No Tempo das Diligências foi filmado em locações importantes, incluindo Monument Valley, na fronteira entre Arizona e Utah, cenário que se tornaria a marca registrada dos faroestes de John Ford. O roteiro, adaptado por Dudley Nichols, baseia-se no conto The Stage to Lordsburg de Ernest I. Cox. Este filme marcou a primeira colaboração significativa entre John Ford e John Wayne. No Tempo das Diligências foi aclamado pela crítica e é considerado um dos filmes mais influentes já produzidos. Orson Welles afirmou ter assistido ao filme mais de 40 vezes como preparação para Cidadão Kane, destacando sua importância como referência cinematográfica. Em 1995, o filme foi selecionado para preservação no National Film Registry dos Estados Unidos por ser cultural, histórico ou esteticamente significativo. Este filme não apenas redefiniu o gênero western, mas também apresentou ao mundo o talento de John Wayne, solidificando sua posição como um ícone do cinema americano. Eldorado é um clássico do faroeste americano lançado em 1966, dirigido e produzido pelo cineasta Howard Hawks.
O filme é estrelado por John Wayne, Robert Mitchum e James Caan, com roteiro de Leigh Brackett, adaptado do romance de Starring the Air Courses de R. Brown. A trama segue com Collie Forton interpretado por John Wayne, um pistoleiro contratado que decide não aceitar um trabalho ao descobrir que seu alvo é um humilde rancheiro. Ao retornar à cidade de Eldorado, ele reencontra seu velho amigo o xerife J.P. Ahaha, vivido por Robert Mitchum, que se tornou alcoólatra. Juntos com a ajuda do jovem Mississippi com James Caan no papel, eles enfrentam um poderoso fazendeiro que ameaça todos os moradores locais. Eldorado marca uma das grandes colaborações entre Howard Hawks e John Wayne. O filme é frequentemente comparado a Rio Bravo de 1959, também dirigido por Howard Hawks e também estrelado por John Wayne, devido a semelhanças em enredo e personagens. A trilha sonora foi composta por Nelson Ridley, renomado arranjador e compositor. A música tema, Eldorado, é interpretada por George Alexander, que complementa a atmosfera do Velho Oeste presente no filme. Eldorado foi bem recebido pela crítica e pelo público, sendo considerado um dos melhores faroestes de John Wayne. O filme arrecadou aproximadamente 12 milhões de dólares nas bilheterias norte-americanas. A química entre John Wayne e Robert Mitchum, aliada ao roteiro envolvente, contribuiu para o sucesso duradouro do filme. Este filme destaca-se na filmografia de John Wayne por sua história cativante e personagens memoráveis, consolidando-se como um dos faroestes mais expressivos do cinema americano. O filme Sangue de Heróis, cujo título original é O Forte Apache, é um clássico faroeste americano de 1948, dirigido por John Ford. Este filme é o primeiro da chamada Trilogia da Cavalaria de John Ford, seguido por Legião Invencível de 1949, Rio Grande de 1950, todos estrelados por John Wayne. Após a Guerra Civil Americana, o tenente-coronel Owen Thursday, interpretado por Henry Fonda, um velho herói de guerra, é designado para comandar o isolado Forte Apache próximo à fronteira mexicana. Arrogante e ambicioso, ele desconsidera os conselhos do experiente capitão Kirby York, vivido por John Wayne, sobre a importância de respeitar os nativos americanos locais, especialmente a tribo Apache liderada por Cochise. A tensão aumenta quando Thursday, em busca de glória militar, ignora as tentativas de negociação pacífica e conduz suas tropas a um confronto desastroso com os Apaches. Dirigido pelo renomado John Ford, com John Wayne, Henry Fonda e Shirley Temple nos papéis principais, Sangue de Heróis é inspirado no conto Massacre de James Warner Bella. O filme é reconhecido por apresentar uma visão autêntica dos nativos americanos, algo inovador para a época. As filmagens ocorreram em locações no Monument Valley, cenário conhecido dos faroestes de John Ford. Sangue de Heróis foi aclamado pela crítica e é considerado um dos melhores faroestes já produzidos. O filme aborda temas como liderança, honra e os conflitos culturais entre militares e nativos americanos. A atuação de Henry Fonda como obstinado Thursday e de John Wayne como sensato York são frequentemente destacadas como pontos altos do filme. Este filme não apenas solidificou a parceria entre John Ford e John Wayne, mas também influenciou a forma como os faroestes subsequentes retrataram as relações entre colonizadores e nativos americanos. Os Comancheiros é um clássico do faroeste americano lançado em 1961, dirigido por Michael Curtiz e estrelado por John Wayne, Stuart Whitman e Lee Marvin. O filme é baseado no romance homônimo de Paul Wellman, publicado em 1952. Ambientado em 1843, a trama segue o capitão Jake Cutter com John Wayne no papel, um destemido Texas Ranger encarregado de capturar Paul Regret, estrelado por Stuart Whitman, um jogador que matou o filho de um juiz em um duelo. Após a captura, uma série de eventos leva Cutter e Regret a formarem uma aliança improvável para enfrentar os Comancheiros, um grupo de renegados que fornecem armas e álcool aos índios Comanche, ameaçando a paz na região. Este filme marcou a última direção de Michael Curtiz, renomado por clássicos como Casablanca. Devido à saúde debilitada de Curtiz durante as filmagens, John Wayne assumiu a direção em algumas cenas, embora não tenha sido creditado por isso. Michael Curtiz faleceu pouco após a conclusão do filme. A trilha sonora foi composta por Elmer Bernstein, conhecido por seu trabalho em 7 Homens e um Destino.
Sua composição para os Comancheiros complementa perfeitamente a atmosfera do Velho Oeste, adicionando profundidade às cenas de ação e aos momentos dramáticos. Os Comancheiros foi bem recebido pelo público e pela crítica, sendo elogiado por suas sequências de ação envolventes e pela química entre John Wayne e Stuart Whitman. Este filme destaca-se na filmografia de John Wayne por sua narrativa dinâmica e pela exploração das complexas relações no Velho Oeste, consolidando-se como um dos faroestes mais memoráveis de sua carreira. Os Cowboys é um faroeste americano de 1972, dirigido por Mark Riddell e estrelado por John Wayne, Roscoe Lee Browne e Robert Carradine. Este filme destaca-se por abordar a transição de um grupo de jovens para a vida adulta sob a tutela de um experiente rancheiro. Will Anderson, papel de John Wayne, é um rancheiro veterano que se vê em apuros quando seus vaqueiros o abandonam em busca de ouro, deixando-o sem equipe para conduzir uma importante boiada até o mercado. Sem alternativas, Will Anderson decide recrutar um grupo de adolescentes inexperientes, com idades entre 9 e 15 anos para a árdua tarefa. Ao longo da jornada, esses jovens enfrentam desafios que testam sua coragem e aceleram sua maturidade. Dirigido por Mark Riddell, Os Cowboys baseia-se no romance homônimo de William Daly Jennings. O filme foi rodado em diversas locações no Novo México e Colorado, além dos estúdios da Warner Bros. Na Califórnia. Destaca-se por ser a estreia cinematográfica de Robert Carradine e por apresentar uma das raras ocasiões em que John Wayne interpreta um personagem que morre na tela. A trilha sonora foi composta por John Williams, que mais tarde se tornaria famoso por suas colaborações com Steven Spielberg e George Lucas. Sua composição para Os Cowboys complementa a narrativa, capturando tanto a inocência dos jovens protagonistas quanto a vastidão e os perigos do Oeste americano. Os Cowboys foi bem recebido pela crítica, sendo considerado um dos melhores faroestes da fase final da carreira de John Wayne. O filme aborda temas como amadurecimento, liderança e vingança, apresentando uma visão realista das dificuldades enfrentadas pelos vaqueiros. Algumas cenas geraram controvérsia devido à representação de violência envolvendo os jovens personagens, mas, no geral, o filme é lembrado por seu impacto emocional e pela forte atuação de Wayne. Os Cowboys permanece como um testemunho do talento de John Wayne e de sua capacidade de explorar diferentes facetas do gênero faroeste, oferecendo uma narrativa envolvente sobre crescimento e sobrevivência no Velho Oeste. O filme Rio Vermelho é um clássico faroeste americano de 1948, dirigido por Howard Hawks e Arthur Rawson, estrelado por John Wayne e Montgomery Clift. O filme narra a épica jornada de uma das primeiras grandes conduções de gado pela trilha de Shishou do Texas ao Kansas em 1865. Thomas Dunson, personagem de John Wayne, é um determinado e implacável criador de gado que, após sobreviver a um ataque indígena que vitimou sua amada, decide estabelecer seu próprio império pecuário no Texas. Acompanhado por seu amigo Matthew Garty, personagem de Montgomery Clift, Dunson constrói um vasto rebanho ao longo de 14 anos. Com o mercado local saturado e os preços em queda, ele decide conduzir milhares de cabeças de gado pela perigosa trilha de Shishou até o Missouri, em busca de melhores oportunidades de venda. Filmado em 1946, Rio Vermelho enfrentou atrasos em seu lançamento devido a disputas jurídicas com Howard Hughes, que alegava semelhanças com seu filme O Proscrito, lançado em 1943. O filme marcou a estreia cinematográfica de Montgomery Clift. A produção é reconhecida por suas impressionantes cenas de condução de gado e pela dinâmica complexa entre os personagens principais. Rio Vermelho é amplamente considerado um dos melhores faroestes já produzidos, elogiado por suas atuações intensas, cinematografia deslumbrante e narrativa envolvente. O filme aborda temas como liderança, ambição, lealdade e os desafios da fronteira americana. A química entre John Wayne e Montgomery Clift é frequentemente destacada, especialmente considerando suas abordagens contrastantes à atuação e suas diferenças pessoais fora das telas. Em 1990, Rio Vermelho foi selecionado para preservação no Registro Nacional de Filmes dos Estados Unidos pela Biblioteca do Congresso, sendo considerado cultural, histórica ou esteticamente significativo.
Este filme não apenas solidificou a reputação de John Wayne como um ícone do faroeste, mas também influenciou gerações de cineastas e espectadores, permanecendo uma referência no gênero até os dias atuais. Bravura Indomita é um clássico faroeste americano de 1969, dirigido por Henry Hathaway e estrelado por John Wayne, Kim Darby, Robert Duvall, Glenn Campbell e Dennis Hopper. O filme é uma adaptação do romance homônimo de Charles Portis, publicado em 1968. Ambientado no final do século XIX, a trama segue a jovem Matt Ross, estrelado pela atriz Kim Darby, de apenas 14 anos. Determinada a vingar a morte de seu pai, assassinado por um fora da lei. Demonstrando coragem e determinação, Matt Ross contrata o veterano e destemido Marechal Roster Cockburn, estrelado por John Wayne, conhecido por seu temperamento forte e métodos pouco ortodoxos. Juntos, embarcam em uma perigosa jornada pelo território indígena, enfrentando diversos desafios e confrontando a gangue liderada por Lucky Ned, estrelado por Robert Duvall. Dirigido por Henry Hathaway, o filme destaca-se pela química entre o elenco e pela fidelidade ao material original. John Wayne entrega uma performance marcante num papel que lhe rendeu o Oscar de melhor ator em 1970. A trilha sonora foi composta por Elmer Bernstein, reconhecido por seu trabalho em filmes como Os Sete Samurais e Os 10 Mandamentos. A música tema, interpretada por Glenn Campbell, complementa a atmosfera do Velho Oeste e adiciona profundidade emocional à narrativa. Bravura Indomita foi um sucesso de crítica e público, consolidando-se como um dos grandes faroestes da era de ouro do cinema americano. A performance de John Wayne é frequentemente citada como uma das melhores de sua carreira, e o filme continua a ser uma referência no gênero. Em 2010, os irmãos Coen dirigiram uma nova adaptação do romance, estrelada por Jeff Bridges, introduzindo a história para uma nova geração de espectadores. Bravura Indomita permanece como um testemunho do talento de John Wayne e da duradoura popularidade dos faroestes clássicos, oferecendo uma narrativa envolvente sobre justiça, vingança e coragem no Velho Oeste. O Homem que Matou Facínora é um dos maiores clássicos do gênero faroeste americano, lançado em 1962, dirigido pelo renomado cineasta John Ford. O filme é estrelado por John Wayne, James Stewart, Vera Miles e Lee Marvin, e é amplamente considerado uma obra-prima que explora a transição do Velho Oeste para uma sociedade regida pela lei e pela ordem. A narrativa começa com a chegada do senador Hanson Sotodard, interpretado por James Stewart, e sua esposa Ali, estrelado por Vera Miles, à pequena cidade de Shimbone para o funeral de um antigo amigo chamado Tom Doniphan, estrelado por John Wayne. Intrigado pela presença do ilustre político, um repórter local solicita uma entrevista, na qual Sotodard revela a verdadeira história por trás de sua reputação e da morte do notório fora-da-lei Liberty Valance, papel do ator Lee Marvin. Sob a direção de John Ford, O Homem que Matou Facínora destaca-se por seu elenco estelar e pela profundidade temática. O filme foi rodado em preto e branco, uma escolha deliberada de Ford para acentuar o tom sombrio e introspectivo da história. A colaboração entre John Wayne e James Stewart, ambos ícones do cinema americano, é um dos pontos altos da produção, oferecendo performances que capturam a complexidade de seus personagens e das questões morais que enfrentam. O Homem que Matou Facínora foi aclamado pela crítica e pelo público, sendo considerado um dos melhores faroestes já produzidos. O filme aborda temas como a construção de mitos, a tensão entre civilização e selvageria e a complexidade da moralidade no Velho Oeste. A famosa citação do filme, "Quando a lenda se torna fato, publique-se a lenda", reflete sobre como as narrativas heroicas são moldadas e perpetuadas. Décadas após seu lançamento, o filme continua a ser objeto de estudo e admiração, mantendo-se relevante por sua profundidade temática e excelência cinematográfica. Este clássico não apenas solidificou a posição de John Wayne como um ícone do faroeste, mas também ofereceu uma reflexão profunda sobre a natureza da justiça e da lenda no contexto da história americana. Estamos diante de um clássico do gênero, Onde Começa o Inferno, de 1959, também conhecido por seu título original,
Rio Bravo é um dos mais cultuados filmes de faroeste americano de todos os tempos, dirigido por Howard Hawks e estrelado por John Wayne, Dean Martin, Rick Nelson e Angie Dickinson. O filme é considerado uma das obras-primas do gênero, destacando-se pela sua narrativa envolvente, personagens cativantes e trilha sonora marcante. Ambientado na pequena cidade de Rio Bravo, no Velho Oeste, o xerife John Chance, papel de John Wayne no filme, prende o personagem vivido por Claude Akins por assassinato. Ciente de que Nathan Burdette, irmão de Joe e influente rancheiro local, fará de tudo para libertá-lo, John Chance decide mantê-lo sob custódia até a chegada dos oficiais federais. Para isso, conta com a ajuda de seus auxiliares. Dude, personagem vivido por Dean Martin, um ex-delegado que luta contra o alcoolismo, um idoso manco e resmungão e colorado Ryan, interpretado pelo cantor Rick Nelson, um jovem e habilidoso pistoleiro. Dirigido por Howard Hawks, Onde Começa o Inferno foi uma resposta direta ao filme Matar ou Morrer de 1952, que o diretor e John Wayne consideravam uma representação negativa do papel do xerife. Eles buscaram criar uma história onde a autoridade enfrentasse os desafios de forma mais corajosa e com o apoio da população local. O filme foi rodado em Technicolor e se destaca pela química entre o elenco principal, especialmente entre John Wayne e Dean Martin, que oferece uma performance surpreendente como um homem em busca de redenção. O filme influenciou gerações de cineastas e continua a ser estudado e apreciado por entusiastas do cinema. Sua abordagem sobre amizade, lealdade e justiça no Velho Oeste ressoa até hoje, garantindo seu lugar como um clássico atemporal. Rastros de Ódio é o clássico dos clássicos dos faroestes americanos. Lançado em 1956 e dirigido pelo aclamado cineasta John Ford. O filme é estrelado por John Wayne, Jeffrey Hunter, Vera Miles e Natalie Wood, e é amplamente considerado uma das obras-primas do gênero, explorando temas complexos como racismo, vingança e obsessão. Ambientado no Texas pós-Guerra Civil em 1868, a trama segue Ethan Edwards, papel de John Wayne, um veterano confederado que retorna à casa de seu irmão após anos de ausência. Pouco depois de sua chegada, a família de Ethan é atacada por uma tribo de Comanches liderada pelo chefe Scar, interpretado pelo ator Henry Brandon. No ataque, a maioria dos membros da família é assassinada, e sua jovem sobrinha, Deb, interpretada por Natalie Wood na fase adulta, é sequestrada. Dirigido por John Ford, Rastros de Ódio destaca-se por sua cinematografia impressionante, com cenas filmadas no Monument Valley, capturando a vastidão e a beleza árida do oeste americano. A narrativa profunda e os personagens complexos oferecem uma visão mais sombria e introspectiva do Velho Oeste, diferenciando-se dos faroestes convencionais da época. A atuação de John Wayne como Ethan Edwards é frequentemente citada como uma das melhores de sua carreira, apresentando um personagem multifacetado, marcado por traumas e preconceitos. Embora Rastros de Ódio não tenha sido um grande sucesso de bilheteria em seu lançamento, ao longo dos anos, ganhou reconhecimento como um dos melhores faroestes já produzidos. O filme é frequentemente citado por cineastas e críticos como uma influência significativa no cinema, sendo elogiado por sua profundidade temática e complexidade moral. Em 1997, foi eleito o melhor western da história do cinema americano pelo American Film Institute. A obra continua a ser objeto de estudo e admiração, mantendo-se relevante por sua abordagem ousada e inovadora dentro do gênero. Rastros de Ódio não apenas solidificou a posição de John Wayne como um ícone do faroeste, mas também desafiou as convenções do gênero, oferecendo uma narrativa rica e provocativa que ressoa com o público até os dias de hoje. Se ainda não assistiu essa obra-prima do faroeste, não deixe de assistir. Chegamos ao fim do nosso podcast sobre os 10 melhores faroestes do ícone do cinema, John Wayne. Esperamos que você tenha apreciado esta jornada pelo Velho Oeste e as histórias inesquecíveis que compartilhamos. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir este episódio e se inscrever no nosso canal para não perder futuras aventuras cinematográficas. Ative o sininho para receber notificações sempre que publicarmos um novo episódio. Agradecemos por nos acompanhar e até a próxima, onde continuaremos explorando o fascinante mundo do cinema. Até mais!